esse quadro aqui, os assuntos assim: família, oração, trabalho, escola, finanças, saúde, serviço, amor, salvação. Qual desses assuntos o que Jesus mais trabalhou enquanto ele estava aqui na terra? Amor, oração. O fato é que não é nenhum desses a não ser útil. O assunto que Jesus mais trabalhou foi finanças, dinheiro. E por quê? Você pode até dizer que oração é mais importante, amor é mais importante, mas dinheiro é um problema. Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje sobre dinheiro. O que Jesus ensina? Por que os pastores não costumam falar sobre dinheiro? Porque acham que estão pedindo aumento. Então, os pastores não têm muita coragem de falar sobre dinheiro. Como eu sou convidado, sou visitante, eu falo sem medo. E também porque o dinheiro mexe no nosso bolso, né? Diz que a parte mais sensível do corpo humano é o dinheiro, é o bolso. Então, a gente não quer mexer no bolso. Mas deveria, porque eu já vou mostrar para vocês como isso é importante. Uma frase que eu marquei aqui: lemos a Bíblia como se não tivéssemos dinheiro e usamos o dinheiro como se não tivéssemos Bíblia. Faz sentido? Você lê a Bíblia, todos aqueles 2.400 versículos que falam de dinheiro estão ali, mas você não liga, não, isso não é comigo. E daí, quando você vai gastar o seu dinheiro, você gasta como se não tivesse Bíblia. Você não pensa em princípios bíblicos, em critérios bíblicos. Então, essa frase aí é para a gente sentir o choque inicial. Tem muitas histórias que falam de dinheiro, algumas estão aí só como exemplos, não é? O rico e o Lázaro. O Lázaro era um mendigo que comia as migalhas que caíam na mesa do rico, brigava com os cachorros para ver quem ficava com qual migalha. A gente até hoje fala lazarento, ali cheio de chagas e doenças e furúnculos, e o rico, né, só esnobando a sua riqueza. Mas quando o rico morreu, ele foi para o inferno e o Lázaro foi para junto de Abraão, no colo de Abraão, diz a Bíblia, não é? E é interessante que eles podiam ver um ao outro, não é? Pelo menos não diz que Lázaro via o rico no inferno, mas o rico via o Lázaro e pediu assim: Abraão, pede para Lázaro vir aqui, molhar o dedo na água para me tocar na minha língua, que está muito quente aqui. E Abraão disse: não dá para passar daqui para lá. Então manda ele lá para a casa dos meus irmãos que estão no mesmo caminho que eu, para que eles não venham para esse lugar. E Abraão disse: não, eles têm Moisés e os profetas. Então, história que fala de dinheiro, um rico e um pobre. Outra história, um jovem rico que chegou para Jesus e perguntou assim: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou mandamentos, papapá. Ele disse: não, esses eu cumpro todos, o que mais? Aí Jesus disse: vende tudo que você tem, dá dinheiro aos pobres e me siga. No Evangelho de Marcos, essa história termina com o jovem rico indo embora triste. Ele não conseguiu fazer isso. No Evangelho de Lucas, a história não termina. Foi embora triste ou seguiu Jesus? Lucas gosta de deixar em aberto para a gente dizer o que você vai fazer, o que a gente faria nessa situação. Vai confiar de que não vai te faltar nada se você der tudo embora e seguir Jesus? Aí que pega. Mas está em aberto para a gente responder. Então, outra história que fala de dinheiro, um homem que tinha muito dinheiro. E a terceira que pôs ali é Zaqueu, vocês conhecem bem, o cobrador de impostos, baixinho, que viu Jesus passando em Jericó, e ele queria vê-lo, mas a multidão, ele baixinho, então ele subiu na árvore. Imagina um homem bem vestido, porque o cobrador de impostos, naquela época, tinha um valor mais ou menos fixo, mas ninguém controlava quanto o cobrador de impostos cobrava. Ele cobrava quanto ele conseguia cobrar, e a diferença ia para o bolso dele. Então eles eram detestados, pode imaginar, né? Odiados pelas pessoas, porque além de roubarem, eles estavam colaborando com os romanos, que eram a força de ocupação estrangeira. Israel era um país dominado, os romanos é que mandavam, e agora esses caras colaboram com os romanos, o dinheiro vai para eles. E o Zaqueu, então, um homem rico, mas solitário, não era amado por ninguém, a não ser pelos colegas dele também, cobradores de impostos. Aí Jesus viu ele: opa, desce aí, Zaqueu, vou jantar na tua casa hoje. Convidou-se para jantar com ele. E aí outros cobradores de impostos, Jesus não precisou falar nada. O Zaqueu mesmo disse: olha, eu vou devolver tudo o que eu roubei, que eu peguei a mais, eu vou devolver 4 vezes mais, como está na Bíblia. E acho que a Bíblia nem fala, nem manda dar 4 vezes mais, 2 vezes, mas ele devolveu. E vou dar aos pobres o que mais eu tenho. Imagina, o coração transformado. Então, histórias que Jesus contava tem muito a ver com dinheiro. Tem aquela história do tesouro escondido no campo, que
o lavrador arrendou uma terra e estava lá na enxada e achou uma caixa com tesouro dentro da terra, tampou rapidamente, foi dar um jeito, comprou aquele campo para poder ficar com aquele tesouro. Então tem muito a ver com o dinheiro, as histórias que Jesus contava. Eu quero me deter em duas histórias, em dois trechos bíblicos que vão nos orientar para a gente ter uma base bíblica sobre finanças. A primeira está em Lucas capítulo 16. Quem tiver Bíblia pode abrir, pode acompanhar. No mais também o texto vai estar aqui no projetor. Lucas capítulo 16, 9 a 13. Para que serve o dinheiro? É a primeira pergunta ali. E vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Eu lhes digo, façam amigos com as riquezas deste mundo, para que quando eles se forem, esses amigos os recebam na morada celestial. Legal? Está aí o texto. Essa é a primeira estrofe, na verdade são 3 estrofes de uma poesia. Essa é a primeira. A poesia hebraica, ela não é como as nossas dos hinários, que tem uma rima que termina igual no fim das frases. A poesia hebraica é mais uma poesia a gente chama de paralelismo. Linha tal combina com essa, linha tal combina com essa, linha tal combina com essa. E esse aqui é um paralelismo sofisticado, porque ele faz um X. Aqui falta uma frase. Ele faz um X assim, ó. Ali ele fala, ó, azul, eu lhes digo, esses eu recebo, daí amigos, riquezas, elas. Então as duas frases que combinam são as duas do meio, depois amigos, e as duas de azul também combinam. Então é um X que se forma e há ritmo ali, tem música ali. É mais fácil de gravar. Essa é a ideia, que você vai repetindo e a música vai ajudar você a gravar. Muito bem, vamos destrinchar esse texto aí. Façam amigos com a riqueza deste mundo, para que quando elas se forem, esses amigos os recebam. Quando é que a gente fica sem as riquezas deste mundo? Assim, definitivamente. Quando morre. Não adianta fazer gavetinha no caixão, pôr umas joias ali, não vai levar nada. Então, quando as riquezas se forem, é quando a gente morre. E quem é que nos recebe no céu quando a gente chega lá? São Pedro? Os anjos? Podem pensar no próprio Jesus, não é? Jesus é que nos recebe na porta do céu. Então, é para a gente usar o dinheiro do jeito que a gente faça amizade com ele, para que ele seja nosso amigo. Senão ele vai dizer, aqui não entra. Então, como é que funciona isso? Façam amigos com as riquezas deste mundo, para que quando elas se forem, esses amigos os recebam na morada celestial. Uma frase que pôs ali é que Deus olha para os necessitados. Então, se a gente quer fazer amizade com Jesus, a gente também tem que olhar para os necessitados. Tem uma história antiga que é fictícia, mas eu gosto de lembrar. Talvez você já tenha ouvido, que tinha uma mulher muito rica e uma empregada. A empregada morreu primeiro. As duas eram crentes. A empregada morreu primeiro, chegou no céu. Aí São Pedro abriu a porta do palácio ali, da cidade celestial, Jerusalém, e aí mostrou para ela as ruas de ouro, diamantes para dar com o pé, as mansões celestiais, e foi andando pela cidade e tal. No fim, bem no meio, uma mansão grande assim, ele disse, essa aqui é a tua mansão, vai ficar aqui. Essa é a casa onde você vai morar. Aí a patroa também morreu, mulher muito rica e tal, chegou no céu, São Pedro abriu a porta, mostrou as ruas de ouro, os diamantes para dar com o pé e tal, as mansões celestiais. Daí foram andando e mostrou, aqui mora a tua empregada. E aí ela pensou, bom, se essa é a casa da minha empregada, imagina a minha, né? Mas aí foram andando, as casas foram diminuindo de tamanho, a cidade foi acabando, aí chegaram no fim da cidade, tinha um riachinho, uma vala e uma pinguela assim por cima, e do outro lado uma árvore, umas tábuas aí encostadas, uma lona preta. E daí São Pedro disse, olha, com o que você mandou, só deu para fazer isso aqui. Com o material de construção que você mandou, só deu para fazer isso aqui. Então a ideia é para a gente pensar como é que a gente está levando a nossa vida em termos financeiros, né? Com os bens que Deus nos deu, os bens materiais que fala aqui, não é? Como é que a gente está usando esses bens? Para o nosso próprio proveito, ou está mandando o material de construção lá para cima, para construir uma mansão celestial para a gente? Não quer dizer que a mulher não foi para o céu, foi. Mas tem outro trecho lá em 1 Coríntios 3, onde Paulo fala que cada um veja como constrói no reino de Deus, com madeira feno ou palha que vai queimar, ou com prata, ouro, pedras preciosas
que não derrete no calor, porque daí o fogo vem, queima, vai para o céu, mas vai entrar com cheiro de queimado, né? Cheiro de fumaça, que não está trazendo nada. E quem construiu com material que não se estraga, vai ter uma mansão celestial para morar. Então esse é o primeiro desafio aqui. Para que serve o dinheiro? E eu pus ali embaixo que Deus olha para os necessitados. É para a gente também aprender a olhar para fora e não para dentro, necessariamente. Segunda estrofe da nossa resposta depende de como usamos o dinheiro. Então, quem não for fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Quem for desonesto no pouco, também vai ser desonesto no muito. Se vocês não forem confiáveis, lidando com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não forem confiáveis com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então é outra, segunda estrofe é outra música, é outra melodia. O paralelismo está assim, ó, pá e pá, duas colunas, e ajuda a gente a entender o que está falando aqui. Quem não é fiel no pouco é o quê? Pouco é o quê? 10 reais, e muito é 10 mil, essa é a ideia aqui. Se você colocar isso assim, você vai ver que não é isso. O que é pouco é o que é deste mundo, as riquezas deste mundo, que não é nosso, é alheio, diz a tradução antiga, não é nosso. Enquanto que o que vale muito é a verdadeira riqueza, que já é nossa. Ele está mostrando que a riqueza deste mundo não tem valor, ou muito pouco valor. Não vale a pena correr atrás. A verdadeira riqueza é o que já está no coração, que nós já temos. Essa vale a pena correr atrás. Então ele está mostrando um contraste entre o que tem valor e o que não tem valor. E o que não tem valor, não vou dizer assim, despreze, mas use de uma maneira que faça amizade com quem vai nos receber lá no céu. E invista naquilo que tem valor. A terceira estrofe vai ajudar a ilustrar isso, mas tentem memorizar isso aqui, não é? Esse é o sentido do texto, e a poesia hebraica nos ajuda a entender que o que tem pouco valor são as riquezas deste mundo, e não são nossas, estão na nossa mão para nós administrarmos, mas não nos pertence, não é meu, é tudo do Senhor. Não é assim, 10% do Senhor, 90% é meu, não, tudo é do Senhor. E tem que pedir licença cada vez que vai gastar, porque não é nosso dinheiro, ele põe na nossa mão para a gente administrar, mas é dele. Então tem que pedir licença, tem que perguntar: Senhor, o que eu faço com isso que está na minha mão agora? Entrou mais uma graninha extra aí, é para eu fazer o quê? Posso gastar comigo? Ele vai dizer sim ou não? Ah, pode, então tá bom, então vou comprar um par de sapato novo. Ele vai dizer: não, tem aquela vizinha que não tem sapato, vai comprar um sapato para ela. Então essa é a ideia, que a gente pergunte para o dono do dinheiro o que quer fazer com o dinheiro, porque não tem valor para a nossa salvação, é para abençoar pessoas. Adiante, a terceira estrofe. A maneira de usarmos o dinheiro mostra quanto estamos presos a ele. Ninguém pode ser escravo de dois donos. Vocês vão odiar um e amar o outro, ou ser fiéis a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Veja de novo o X, a poesia hebraica aqui, e de novo as cores, não é? Dois donos. Quais são os dois donos? Os dois patrões: Deus e Mamon, Deus e o dinheiro. Odiar e desprezar, amar e ser fiel. Então dá para fazer um jogo de palavras aí, quem ama, no meio, né? Quem ama é fiel, não é? São sinônimos, a ideia anda junto. Odiar e desprezar são sinônimos. E nessa construção em forma de X, a mensagem central está no meio. O mais importante está no meio. O mais importante é amar o patrão. Escolher o patrão que você vai servir e amar esse patrão, ser fiel a ele. Então, qual é o patrão? Deus ou o dinheiro? E a ideia aqui de Jesus é que a gente tem que fazer uma escolha radical. Você precisa decidir quem você vai servir, atrás de quem você vai correr. Vai correr atrás do dinheiro ou vai correr atrás do Senhor? Esse é o desafio aqui. Não importa se é rico ou pobre. Às vezes o pobre está correndo mais atrás do dinheiro do que o rico. O rico já tem, mas o rico confia naquele dinheiro, não confia no Senhor. Então os dois correm perigo, o rico e o pobre correm perigo de afastar-se do Senhor. E aí vocês sabem isso, que muitas vezes o pobre é mais generoso do que o rico. O rico está mais seguro no dinheiro, não ficou rico à toa, ficou rico segurando dinheiro, né? Então o pobre muitas vezes é muito mais mão aberta, coração aberto do que o rico. Mas não é a questão aqui, a questão é escolha. Você não pode servir aos dois. E é uma escolha radical que Jesus propõe aqui,
e que muito crente não faz, especialmente as igrejas que pregam sobre prosperidade, não é? Se você der, você vai ter mais. Se você plantar, você vai colher mais. E desafia as pessoas, incentiva as pessoas a procurar mais dinheiro. E aí você vê esse versículo e diz, mas está errado. Eles escolheram o outro lado. Não é o Deus que eu creio que eles estão seguindo, eles estão seguindo o outro lado. Já viram como isso é terrível? Então aí está o desafio para a gente tomar uma decisão radical. Na conversão da gente, quando a gente encontra com Cristo, é que tem que tomar essa decisão. Eu quero servir ao Senhor e não vou servir ao dinheiro. Eu sei que poucos pensam nisso na hora da conversão, mas mais à frente tem que tomar essa decisão. Tem a história do irmão que estava para ser batizado, tem um aí que vai ser batizado, né? Ele estava descendo já para o batistério, tem aqui batistério? Estava descendo já o degrau do batistério, ele sentiu que a carteira estava no bolso, então ele tirou para alguém segurar. Aí o pastor disse, não, põe de volta, eu quero batizar a carteira também. Não pode ser uma coisa à parte, aqui Jesus não mexe, ela faz parte, porque Ele quer ver em quem a gente confia. Por que a gente dá o dízimo? Uma parte vai nos faltar, mas a gente confia que não vai nos faltar. Eu vou dar isso no começo do mês e não vai me faltar. Quem tem loja e fecha um dia por semana, vai faturar menos, certo? É mais do que o dízimo, é 13%, é 1 em 7. Então, se a gente fecha a loja um dia por semana, ou até 2 às vezes, a gente está confiando de que essa parte não vai nos faltar, mas é um princípio bíblico, que é para ter um dia de descanso por semana. Então eu vou ficar um dia sem ganhar dinheiro, na confiança de que isso não vai me faltar. E isso é um compromisso de confiança, de ser fiel e de confiança em Jesus. Então esse é o primeiro texto para a gente meditar, esse de Lucas capítulo 13, que termina com um desafio bem radical. Ponto. Vamos fazer pausa aqui para perguntas, se alguém quiser, antes de ir para o segundo. Até agora só eu falei, não? Então, perguntas. Pode fazer uma pausa aí hoje. Então dá. Senão eu vou deixar para o fim, vou pensando aí, porque tem mais um texto. Legal? Outro texto é 1 Timóteo capítulo 6. Vamos para lá? Onde o apóstolo Paulo fala, aqui não é Jesus, é Paulo falando. E ele fala de simplicidade, descomplicação. 1 Timóteo 6, 3 a 10, simplicidade é se concentrar numa coisa só. Quem manda em mim? Atrás do que eu corro. E Paulo fala o apóstolo Paulo fala em simplicidade. O texto é 1 Timóteo 6, 3 a 19. Não vou pôr tudo aqui, mas são as frases principais. O ponto de partida é a piedade. Quem está com o texto aberto ali diz que Paulo começa falando que tem muitas pessoas que acham que ser crente é uma maneira de ficar rico, o que eu falei antes no outro trecho, né? E Paulo diz que de fato a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O que é piedade? É ter pena das pessoas? É um termo que a gente usa mais muito hoje em dia, mas a ideia é eu pus assim, piedoso é alguém que é feliz com Cristo. O contrário de piedoso é ímpio. Ímpio é o pecador. Piedoso é quem segue a Cristo. Então está aí, ó. Adoração do Senhor, temor do Senhor, amor ao Senhor, estar feliz com Cristo. Mateus 6, 25. Para que eu vivo? Para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas dele. Olhem os livros do campo, as aves do céu. Então, ser piedoso no sentido bíblico é ser crente e ser feliz como crente. Ímpio é o contrário do pio, do piedoso. Então, as traduções novas já evitam esse termo, mas quem está com a tradução antiga aí vai achando, vai achar estranho. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. A palavra contentamento em grego é autarquia. Quem sabe o que é uma autarquia? É uma empresa pública, que nem Sanepar, mas que tem gestão independente. O governo não fica se metendo lá, tem um grupo de técnicos que fica administrando aquela autarquia. Então a palavra autarquia significa independência. E a palavra contentamento em grego. Então, quem é contente está independente. Eu não preciso disso. Cada vez que você vê uma propaganda nova de um utensílio de cozinha novo que lançaram, alguém inventou e tal, você pensa, como é que eu vivi até hoje sem isso? Como é que eu consegui viver independente disso? Não precisava disso. Então, essa é a ideia de contentamento, coisas que a gente não precisa. Você vai num shopping center, você anda para cá e para lá,
você pensa, puxa, que interessante, quanta coisa que eu não preciso. Eu não preciso disso para ser feliz. Pode ser útil, pode ser confortável, não é? Mas precisar, eu não preciso, posso ficar sem. Então, grande fonte de lucro é a piedade, a vida cristã, com contentamento. Então, esse é o ponto de partida. O caminho é o contentamento. No versículo 6 a 8, também Filipenses 4, o texto é interessante, onde diz que Paulo diz que tudo posso, versículo 13, naquele que me fortalece. E a gente esquece de ler os 2 versículos anteriores. Posso ser rico, posso ser pobre, posso ter fartura, posso ter fartura quando farta tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem um versículo em Provérbios que diz que eu peço 2 coisas para Deus, que não me deixe ficar nem rico, nem pobre. Porque eu posso ficar rico, posso me esquecer de Deus. E se eu ficar pobre, posso roubar uma galinha e envergonhar o nome de Deus. Então, nem rico, nem pobre. Contentamento, essa é a ideia aqui. Tendo como que Mateus lá eu mostrei, né? Os lírios do campo se vestem bonito, as aves do céu não plantam nem colhem, mas têm o suficiente para comer. Então, tendo o suficiente para a gente comer, beber e um teto sobre a cabeça, estejamos contentes. O que passa disso é bônus, coisas boas que Deus nos dá. Em 1 Timóteo, o texto ali fala mais adiante que nós temos um Pai muito generoso, um Pai muito bondoso, que nos dá coisas boas. Ele nos ama, nos abraça, nos dá coisas boas. Mas é bônus, às vezes ele não dá. E se não dá, não precisa reclamar. Desde que tenha o suficiente para a vida diária, é suficiente. Então, independência, não preciso disso. Uma frase importante, compramos coisas de que não precisamos para impressionar pessoas de quem não gostamos. Você impressiona as pessoas que você não gosta, está competindo com elas. E aí você compra roupa bonita e tal para competir com elas. Não precisa. Você não gosta delas, mas elas também não gostam de você. Então, seja uma pessoa independente. Vista-se como você acha que fica bom para você. Pronto. E não fique competindo com outros. Outro comprou um Liquid Pro novo, eu também preciso. Outro comprou, sei lá, bicicleta, cortador de grama. Eu também preciso, não preciso. Nós vamos viver na inveja dos outros. Cobiça chamamos de ambição, avareza, de prudência, ganância, de trabalho duro. Mas na verdade são maus hábitos, são pecados que a gente vive em nossa vida diária. Cobiça é querer ter as coisas. Não precisa. Não é ambição. Avareza é mão de vaca, não é? Deus não põe dinheiro na mão cheia de cola. Se ele põe dinheiro na mão e a mão está cheia de cola, o dinheiro gruda, Deus não vai pôr dinheiro ali. Ele quer que o dinheiro passe dali para adiante, que a gente seja um canal. Onde é que é mais fácil de pôr água dentro? Numa garrafa ou num copo? Por quê? No copo tem a boca grande, entra fácil e sai fácil. A garrafa entra difícil e sai difícil. Então, essa é a ideia, que a gente tem uma boca grande, onde sai fácil. E aí Deus pode pôr para a gente poder passar adiante. Voltando para Angola, que eu mencionei antes, nós levamos essa casa pré-fabricada para lá. E o seminário que eu fui dar aulas funcionava em 2 saídas comunical de uma igreja. Não tinha prédio próprio. E o diretor gostou da minha casa pré-fabricada. Ele perguntou assim: você escuta, essa empresa não faz uma coisa maior? Tipo assim, umas 4 salas, 2 escritórios, para a gente fazer o nosso próprio prédio próprio. E eu disse: até faz. Mandei fazer a planta e tal, um esboço, fizeram. E daí fizemos um orçamento, mais ou menos $500 mil. Aí mandamos, pensamos em várias organizações internacionais que podiam nos ajudar, mandamos uma cartinha para 5, pedindo 100 mil de cada uma delas. Aí uma delas respondeu, dizendo: olha, a gente falou com os outros também, e a gente gostou do projeto de vocês, a gente vai dar os 500 mil. $500 mil, meio $1 milhão. Passou na minha mão, não ficou nenhum. Então, essa é a ideia, que a gente tem uma boca grande, onde sai fácil, daí pode entrar fácil também. Não seja mão de vaca, seja mão aberta. Mão de vaca que não tem dedos, né? Fecha assim. Então, avareza e ganância são maus hábitos que mostram que a gente está preso no dinheiro. A Bíblia combate o materialismo. Podemos ser felizes sem ter de ter as coisas. Um amigo nosso sempre dizia que você não precisa ser dono, você tem que ser amigo de quem tem. Você tem que ter as coisas, você tem que ser amigo de quem tem.
E tem muito lugar público que você pode usar, muito parque, muita praça para passear, não tem que ter casa grande. Ser rico não é pecado, o texto termina falando disso. Por a esperança da riqueza é que é pecado. Os versículos 9 e 10, 17 e 19, você pode ler depois. Ele vai mostrar que não é que o rico é pecado, mas ele não deve pôr a sua esperança, a sua confiança na riqueza, confiança no Senhor. Até porque pode faltar, de repente. Vocês também conhecem histórias de gente que de repente perdeu tudo e ficou sem nada. Gente que trabalhou a vida toda, mas não fez poupança para a velhice. Tem vários amigos assim, que agora na velhice passam necessidade, porque não guardaram, não pagaram INSS, não pagaram previdência privada. Então, de repente não tem nada, gastou, acabou. E confiança no Senhor é outra coisa, deixar que Ele cuide. Tem salmo que fala isso. Na velhice, Deus vai cuidar da gente. Uma dica interessante: não peça dinheiro para Deus. Diga para Ele quais são as coisas que você precisa. Ele pode providenciar de várias maneiras aquilo que você precisa. Pode ser um casaco, pode ser um par de sapato diferente, o pneu do carro está careca. Ele pode providenciar isso. A gente pode pedir para Deus um milagre, e Ele pode dar. Eu falei que é um Pai generoso, Ele pode dar de um jeito que a gente talvez não espera. A gente não tem feito muito desse hábito, não é? E Angola é um país muito corrupto, muito mais que o Brasil. Você não consegue tirar um RG, uma carteira de motorista sem soltar uma graninha para os caras. Então eu dizia assim para os jovens da igreja: faça um desafio. Deus assim, eu quero ver o milagre. E era gostoso de ver a jovem lá: eu fiz a minha carteira de motorista aqui, não paguei nada. Deus abriu a porta. Então, peça para Deus um milagre, para Deus mostrar para você que Ele quer que você tenha aquilo. Então, um desafio para a vida diária: experimentar os milagres de Deus. Não pedindo dinheiro, porque o dinheiro é uma ferramenta, é um instrumento, não é o objetivo. Aquilo que você precisa é que faz a diferença. E daí, a chegada é o lucro. E qual é o lucro? O que vocês acham? O ponto de partida é o contentamento. Não, o ponto de partida é a piedade, é ser crente. O caminho é o contentamento. E o lucro qual que é? Eu tenho aqui a resposta, claro, né? Em termos materiais, o suficiente. Filipenses 4,19 é o versículo que a gente mais gostava assim na nossa vida recém-casados, onde diz que em sua riqueza em glória Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Passamos muitas vezes períodos em que a gente conseguia comprar o pão, mas não conseguia comprar margarina. E era pão seco, não conseguia comprar café, comprava cevada. E tomava cevada. Então, café da manhã era isso, cevada e pão seco. Mas Deus supriu. Então, na sua riqueza em glória, Filipenses 4,19, Ele pode suprir cada uma das suas necessidades. Hebreus 13,5 também fala isso. Em termos espirituais, aí sim, é um tesouro. Mateus 13, 44 até 46 é a história, a parábola do tesouro achado no campo. Então, em termos materiais, é um tesouro. A vida verdadeira em Jesus, a vida abundante, é um tesouro. E aí vem vários depois aqui, paz, alegria, vida eterna, desprendimento. Mamon é um Deus cruel. Servir ao Mamon é terrível. Servir ao dinheiro é sofrimento, porque ele é um Deus cruel. Se você escolhe o Deus verdadeiro, você vai ter paz e alívio no coração. Alegria, não ansiedade, alívio. Deus provê, eu tenho onde pedir, Deus vai me ajudar naquilo que eu preciso. Não vou ficar rico, não é essa a promessa, mas eu vou ter o suficiente, vou ter o que comer hoje. E vida eterna, visível em novo estilo de vida. E desprendimento, onde estiver o seu tesouro, está também o seu coração. Jesus disse em Mateus 6,21. Eu pedi licença para ele para inverter essa frase. Onde você puser o seu coração, você vai pôr também o seu tesouro. Se o teu coração está no reino, você vai pôr o teu tesouro no reino. Se o seu tesouro está nos bancos ou investimento, você vai ter o seu coração preso naqueles investimentos, naquele banco. Então inverta a frase: põe o seu coração no reino e o seu tesouro você também vai pôr no reino. Pode fazer uma avaliação aí dos pouco ou muito que vocês têm. Onde é que está? Onde é que está o seu tesouro? Está guardado? Não vou dizer que está errado. Eu falei agora, assim, prever o futuro, planejar para o futuro, faz parte.
investir para ter uma reserva para o futuro. Mas onde é que está o teu coração? Põe o teu coração no reino e o tesouro vai junto, vai atrás. Beleza? Estou chegando no fim aqui, daí vamos ter um tempo para perguntas. Um outro texto que eu não vou entrar é 2 Coríntios 8 e 9, onde tem 7 argumentos para ser generoso. Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre isso. E uma pergunta que surge sempre é a questão do dízimo. Eu tenho um irmão que é pastor, também já aposentado. Ele fez uma pesquisa bem legal, deu 3 páginas de textos bíblicos sobre o dízimo. E a proposta dele é que a gente pense mais em primícias do que em dízimo. O que é o dízimo? É 10%. Então pensa num agricultor, que em Israel todo mundo era agricultor, não é? Colheu 100 sacos de milho, separa 10 para levar para o templo, para a igreja, para o sacerdote comer. O que é primícia? A primeira parte da colheita. Começou a colher, o que colheu no primeiro dia, isso vai para o templo. Então eles davam mais de 10%, 10% no fim da colheita. Depois que fez as contas, deu tanto, 10%. Primícia você dá no começo. É um passo de fé. Eu não sei quanto é que vai dar a colheita, mas eu já vou dar antes, na fé de que não vai me faltar. Então, se a gente está no começo do mês, a primícia, a gente está vivendo mais a fé do que dando dízimo no fim do mês, quando recebe o salário. Então, é um desafio legal de você pensar em termos de primícia. A porcentagem você define, 10% é uma boa porcentagem, um bom começo, mas eu diria, não deveria ficar só nisso, você pode planejar diferente, e já vou dar umas dicas para vocês. Eu pus a minha palavra 3 latinhas. Por quê? Uma vez me convidaram lá em Angola para eu falar de finanças para um encontro de casais, fim de semana todo, e daí, sábado à tarde, às 3 era o meu horário, para eu falar de finanças para os casais. Eu cheguei um pouco antes, que nem hoje também, 10 minutos antes. Aí o pastor me puxou para o gabinete. Missionário, eu quero que você fale para as mamães dar o seu dinheiro para os papais. Eu fiquei bobo. Eu tinha meu esboço pronto, né? Eu não gosto de improvisar, então eu fui lá, eu dei meu esboço. Aí eu terminei, sentei nas cadeiras atrás do público. Ele disse: missionário, você não falou que eu mandei você falar? Volta lá. Aí eu voltei lá e disse: não, lá em casa a gente assim combina tudo em conjunto, 50-50, a gente troca ideias, decide uma decisão em conjunto, ninguém decide sozinho o que fazer com o dinheiro. Aí sentei de novo, ele não ficou contente, ele depois levantou e ele mesmo falou que as mamães têm que dar o dinheiro delas para os papais. Daí cheguei em casa, comentei isso com ela e a gente deu risada. Eu também já tinha visto isso, mas o fato é que na África em geral, quem põe comida na mesa é a mulher. A mulher na roça, ela que planta a roça, ela tem um depósito, um silozinho com os grãos guardados, e ela que põe comida na mesa. O marido cuida do gado, paga aluguel, luz elétrica e tal, reparte assim as tarefas. E nas cidades elas fazem negócios, tem bancada de fruta nas esquinas e tal, elas dão um jeito para ganhar dinheiro para pôr comida na mesa. E elas têm na cozinha, no meio das latas da cozinha, arroz, feijão, açúcar e tal, tem uma latinha onde está o dinheiro dela. Ele não sabe quanto tem lá, o marido. Só ela sabe. Guarda na latinha. E agora o pastor queria que eu dissesse para a mamãe, que às vezes ela tem mais que ele na latinha, que ela desse as suas latinhas para ele. E nós demos risada, porque por que ela faria isso? Vai ficar sem. E os negócios dela que ela tem que no dia seguinte recomeçar. E não tem segurança do emprego. O dia que ele quer dar um pé na bunda dela, ele manda ela embora e pega outra. Então, tem poligamia muito comum na África. Então, ela não vai dar a latinha para ele. Então, ela tem a sua poupança na latinha. E a minha proposta para vocês é que vocês façam 3 latinhas. Quando chegarem em casa hoje, vocês separem 3 latinhas. Pode ser uma latinha de leite em pó, sei lá o quê, com 3 vidros, pode ser 3 envelopes. E no primeiro você escreve assim: generosidade. Essa latinha da generosidade. Podem ver aqui que esse é o título. Confiança e desprendimento nos tornam generosos. Então, pela latinha era a latinha da generosidade. Cada vez que você recebe algum dinheiro, pode ser de alguma venda, pode ser de algum serviço, você pergunta para o Senhor: quanto eu ponho na primeira latinha, no primeiro envelope? A da generosidade. Pode ser 10%, pode ser mais, pode ser menos. Ele vai falar na hora. Aí você põe ali. No domingo, quando você vem para a igreja, você já tem o que pôr na caixinha.
que já estava separado. Se passar um mendigo na porta, você já tem como ajudar, porque já está na latinha. Essa é a latinha da generosidade. A segunda latinha é bom ter uma poupança para, sei lá, uma viagem, um par de sapato, um problema de saúde. E a terceira latinha, então, é a despesa diária, para você fazer a sua gestão. Então, 3 latinhas é a minha proposta, mas a primeira é a mais importante. A latinha da generosidade. Não vou insistir no dízimo, como eu disse, eu prefiro falar das primícias, porque é para ser um gesto de fé, em que você diz, não, eu quero dar, eu vou perguntar para o Senhor quanto eu devo dar, eu quero dar X, e põe na latinha, e daí domingo já tem para o que trazer para a igreja para pôr na coleta, amém? Então aí são 2 textos, Lucas 16 e 1 Timóteo 6, que dão uma panorâmica geral assim, do que a Bíblia ensina sobre dinheiro. Tem muito mais, 2.400 versículos, é muito versículo, mas aqui eu me concentrei em 2 textos que ajudam a gente a entender como é que funcionam as finanças na Bíblia. Amém? Pausa.